Hoje nós vamos falar sobre memória, vamos dar algumas dicas. Na live passada, quem acompanhou, nós falamos sobre atenção, sobre foco, e hoje a gente vai dar continuidade com esse bate-papo aí para falar sobre memória. Então, um pouquinho sobre os tipos de memória, como que ela funciona, por que que a gente esquece das coisas, né? Por que que algumas coisas que a gente tenta estudar bastante e a gente não fixa, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando nos comentários, tá? O que a gente não conseguir falar durante a live, a gente conversa depois, não tem problema. Curtam a página do Portal Mie, curtam a página da NeuroKids, que é a página que eu tenho, e lá eu trago alguns vídeos, algumas informações, alguns posts bacanas sobre essa área aí da neurociência. Então vai lá, pessoal, dá uma curtida, tá? Boa noite aí do mundo, ok? Então vamos lá. Memória. O que é a questão da memória? Todo mundo tem, por que que eu não tenho, por que que às vezes ela funciona, por que que às vezes ela... Quando a gente mais precisa, parece que a memória não vem. E o que a gente quer esquecer, parece que tá sempre ali, né? Então, como que funciona essa questão da memória? Que tipo de memória que a gente tem, por que que a gente se prende a alguns assuntos, a algum tema, e outros a gente não consegue lembrar, tá? Então, a memória, ela é uma questão do cérebro, né? Ela tem uma função cerebral, então tem uma parte do cérebro que é responsável pela memória, pelo armazenamento do conhecimento, pela entrada e o que fica lá guardadinho. Algumas pessoas falam sobre gavetinhas, então algumas gavetas de memória, outras de memórias recentes, outras de memórias passadas, mas todas ficam lá num espaço do cérebro, e aí a gente tem que ficar resgatando. Por vezes, a gente acaba esquecendo, tem algumas falhas nesse processo, né? Nesse resgate de informação. Por quê? Porque existem vários problemas que podem acontecer. Ou a gente realmente não focou, não teve a atenção e o foco, né? Da semana anterior, que a gente conversou sobre atenção e foco, é necessário que se tenha para a gente conseguir prestar muita atenção, para conseguir guardar aquele conteúdo. Então, até para a gente memorizar algo, né, que é uma coisa mais mecânica, lê e memoriza, lê e memoriza, né? Até para isso a gente precisa ter uma questão da atenção e do foco para a gente conseguir lembrar do que a gente está estudando. E aí a memória faz... Ela é a base, né, da aprendizagem. Então, eu preciso ter uma memória boa para conseguir estudar para uma prova, para conseguir decorar o caminho do bem que eu sempre, né, para gente que vai tirar habilitação. Então, para decorar as perguntas ou para entender a lógica, para conseguir fazer uma prova. Então, a memória, ela tá ali o tempo todo e a gente está usando ela o tempo todo. Quando a pessoa não usa muito e usa de outros recursos para se lembrar de algumas coisas, a gente não trabalha a questão da memória. E aí isso fica... Sempre eu tenho que ter algo para fazer que eu lembre das coisas, né? Isso não é muito bom, né? É bom quando realmente eu não consigo lembrar de algo e eu preciso de uma coisa externa para me ajudar. Mas o bom é a gente treinar o cérebro. A gente treinar para que a gente consiga fazer com que essa memória melhore, que ela trabalhe mais rápido, né? Quando eu precisar de lembrar algo, eu consiga fazer os caminhos para que a mensagem, a informação venha para mim, tá? Então, existem alguns tipos de memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo... memória de trabalho, o que eu preciso usar, o que eu não preciso, e aí, como a gente já falado no começo da live, tudo que eu preciso eu não lembro, e o que eu não quero lembrar, eu lembro. E aí tem muito a ver com a memória afetiva também, né? Que é uma memória que ela tá muito presente. Ela é a que mais está presente, né? Esquece quando tem que voltar no lugar. Ah, tá.
Então, são lapsos de... Quando você vai para um lugar, você fala, eu vou para a cozinha, por exemplo. E aí eu chego na cozinha, eu olho e falo, nossa, o que eu tô fazendo? E volto pro outro lugar. Aí eu falo assim, nossa, o que eu fiz? Por que eu fazer lá? Então, são esses pequenos lapsos de memória, né? Que a gente acaba tendo. Tem gente que precisa voltar no circuito. Aí sai da cozinha, volta pro quarto, faz todo o trajeto de volta para chegar no espaço e lembrar, né? Então, isso faz com que o cérebro vá relembrando o que você ia fazer, tá? Então, essa volta onde a gente estava no início para chegar no lugar e lembrar o que eu ia fazer, ela é uma forma, né, que o cérebro vai encontrando e que a gente vai encontrando de tentar lembrar, de acessar essas caixinhas de memória, tá? De esquecer o nome. Também a gente acaba tendo essa questão que, como eu falei, são os lapsos de memória, né? Eles chegam pra gente e às vezes ocorrem interrupções no nosso cérebro, ou por distração, a gente se distrai, tá? A gente se distrai, ou realmente a informação não é processada, né? Então a memorização ela chega pra gente e ela tem que ser concentrada, é um armazenamento. Então, tudo que eu passo durante o dia, tudo que eu vivo durante o dia, as informações do aprendizado, as informações que a gente recebe no trabalho, eles são armazenados, né? Ficam processados e vão na nossa memória. Às vezes a gente não presta muita atenção, então a informação vem e ela passa. A gente não fixa, a gente não registra ela, né? E aí ela não se consolida. Ela não fica firme, né? Vamos dizer assim, é difícil. Essa questão de memória, né? São alguns termos um pouco complicados, mas acho que dá para entender, tá? Essa questão de esquecer o nome também. Às vezes as pessoas estão esquecendo e aí é bom fazer uma diferença. Então, de repente, da onde que a pessoa está, da onde a pessoa vem, é um colega de trabalho, é uma amiga que eu conheci fazendo jump. Então, tentar fazer algumas assimilações do nome da pessoa, da onde eu a conheci, né? Com alguma referência para a gente não passar vergonha. A pessoa falou, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Se lembrar da pessoa, não lembrar o nome. Ela falando que ela só lembra de momentos atrás, o que acontece, ela não lembra, né? Então, existe essa questão do não uso adequado da memória, a gente não utiliza adequadamente esse processo, né? Ou por usar hoje em dia, a gente tem essa questão do celular. Então, muitas pessoas não sabem número de telefone de ninguém. Tem muitas pessoas que acabam, como se diz, anotando senhas também, né? Senha disso, senha daquilo. E aí o que acontece? Não lembra também se perde o papel ou se perde o celular, qualquer outra informação, aí a pessoa não sabe mais, não consegue pagar suas contas porque não lembra da senha, né? Então a tecnologia ela nos prejudicou nesse sentido, né? Ela nos prejudicou nesse sentido por ela nos ajudar tanto e meio que faz uma função de cérebro à parte, né? Faz a função de cérebro à parte. Então, o trabalho que eu teria que fazer, né? As atividades mentais que eu deveria fazer, eu não faço porque eu tenho ou um laptop, ou um smartphone. Antes a gente usava agenda, né? Então, hoje a gente tem um cérebro à parte, que acaba sendo o celular. E aí a gente acaba não trabalhando com todas as funções do nosso cérebro por causa disso, por causa dele, né? Então, é difícil e aí o cérebro se acostuma a não trabalhar, a não exercer todas as
sua capacidade, né? Deixa eu ver aqui o pessoal. Vamos lá. Tá. Né? A gente, aqui é um dia que a gente já acabou falando só um minutinho, pessoal. Ok. Então, a gente tem a questão da gente esquecer algo, né? Da gente esquecer algo, que é um lapso de memória. E a gente tem a questão da amnésia em si, que é algo um pouco mais sério, que a pessoa realmente perde a capacidade de armazenamento dessas informações, tá? Então, a memória, ela pode ser só uma falha, ser algo rápido, ou mesmo que dure por um período, ela é sanada, né? Agora, a amnésia não, tá? É uma perda da capacidade mesmo, ela já é muito grande quando as pessoas mais velhas, né, começam a ter o Alzheimer, ok? Pessoal... Tá. Então, a gente tem alguns tipos de memória, ok? Nós temos as memórias que são a longo prazo, que são a curto prazo. Então, as memórias de algo que eu aprendo ou que eu vivencio durante o dia e ela é fixada na minha memória, no meu cérebro. E é uma semana, um mês, 2 meses que passar, eu vou lembrar, ok? Então, esse é um dos tipos de memória, né? E a gente tem aquela memória que é chamada curto prazo. E aí a memória, por exemplo, a gente chega, a gente está no intervalo e alguém para nós meu número de telefone ou minha informação rápida. Eu tenho aquela informação por aquele dia, por aquelas horas e depois eu descarto. Então essa memória ela me serviu para algo momentâneo, para algo rápido, mas ela não fixou. Então ela não vai ser uma memória a longo prazo, ok? Ela vai ser uma memória pontual, vamos dizer assim, né? Ok. Tem exercício para memória? Tem exercício para memória, tá? Existem algumas atividades que dá para ser feita. Eu diria que o primeiro exercício é esqueçam o celular, esqueçam os aplicativos do smartphone, porque hoje tem tudo para lembrar o dia do aniversário, para lembrar de tomar remédio, para lembrar de tomar água, né? Nós temos apps que nos lembram de tomar água. Então, a nossa memória vai ficando, né, na dependência de algo externo, tá? E não, então, na verdade, a gente acaba tendo um problema muito sério. E a gente mesmo que faz esse problema acontecer. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente mesmo que vai destreinando o cérebro. Tá, pessoal? Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Diz que o áudio tá... Ok, tá? Então, existem, sim, técnicas, exercícios de memorização, dá para ser feito, mas a gente precisa também começar a usar menos essa questão do recurso externo para a gente usar o nosso mesmo, ok? Deixa eu só ver aqui. Ok.
E agora, melhorou? Estão conseguindo ouvir melhor? Boa noite, pessoal que tá chegando agora. A gente já começou um pouquinho. Boa noite, Rosângela. A gente já tá falando um pouco aí sobre a questão da memória, da gente esquecer coisas. A gente já. Deixa só. Opa. Tá, deixa eu ver aqui. A Keila está dizendo que ela tá de óculos. E aí ela fica perguntando onde é que está o óculos dela. E aí ela lembra que ela tá de óculos, né? Pois é. Lembra depois. Então, acontece porque, como apesar de você ter ido lá, pegar óculos, ter usado, colocado na cabeça ou pendurado o óculos, foi uma coisa meio que mecânica, tá? É um aprendizado mecânico, assim como a gente anda, né? Andar de bicicleta. Você pode ficar tempo sem andar de bicicleta. E aí, quando você vai para uma bike, você anda, tá? Por exemplo, dá um nó, que a gente dá um sapato, nó na gravata. Então, acaba sendo tudo muito mecânico. E como usar o óculos é algo que você faz, ou deveria fazer, todos os dias, essa questão de você colocar ele na cabeça ou ele estar do seu lado e ficar cadê o óculos, é porque a gente já como diz, na memória é tão natural a coisa que acaba a gente não lembrando que você está com óculos ou que está próximo de você, tá? Então é natural também, né? É bem natural que isso aconteça, ok? Por exemplo, quando a gente está andando num parque, num bosque, e a gente vê uma cobra, a gente não. A memória, ela acaba sendo rápida, a gente se espanta, e aí depois a gente lembra que a cobra ela pode machucar, mas a real momentânea é o estorvo, né? Então, aí vai buscar na memória essas informações para a gente reagir pensando sobre, ok? Então, a gente estava comentando, né? Essa questão da perda da capacidade pela amnésia e da gente esquecer por uma falha, né? Às vezes a gente não teve falha de retenção. A gente vamos dizer, a gente não tirou dados na memória. Então, eu peguei, voltando ao caso do amigo, peguei o óculos, mas eu não gravei na memória essa imagem. Assim, quando você fala, nossa, fui eu que peguei esse livro, né? Às vezes tá tão no automático e isso não foi retido, né? Teve uma falha dessa informação, né? Ele não ficou retido na minha memória, que eu fui lá e peguei o livro, né? Então, foi tudo muito rápido. Por isso que eu acabo não lembrando, aí falando, nossa, mas foi eu que fiz, eu falei, né? Então, esse é um dos casos que tem, tá, pessoal? E aí, então, falando de dicas, né? Hoje tem como nós melhorarmos a memória, ok? Tem como melhorar a memória, tá? E são dicas simples, são exercícios simples que a gente consegue fazer. Então, um deles é o básico primordial, que é o jogo da memória, ok? Tá?
uso da memória. De encontrar os pares, a gente sabe onde está localizado. Okay? Então, este é um dos principais. É encontrado em lojas, dá para a gente fazer, né? Dá pra gente fazer o jogo, então é tranquilo. Pessoal, tá? Ok, pessoal, peraí. Então, a gente tem também esse tipo de jogo, que também é muito legal, é muito bem feito. Dá pra fazer bem legal de fazer com as crianças, perdão, né? Dá pra gente crianças e adulto também faz, é gentil. Então, ele é fácil, tá? Tem os mais elaborados. Nós temos o caça-palavras. Ok? O caça-palavras também. Que também a gente acaba tendo que lembrar que a palavra, como assim, todas juntas, a gente tem que buscar a memória, qual é a palavra para a gente conseguir achar, apesar delas já estarem escritas, né? Voltando. Apesar delas já estarem escritas, nós precisamos lembrar qual é a palavra para conseguir acertar, né? Então, é um treino de memória. Ok? Esse aqui nós também vimos quando a gente trabalhou foco e atenção, tá? Então, eu vou fazer o caminho. E se eu errar, eu apago. E eu tenho que lembrar o caminho que eu fiz para não ir para o meu lugar. Então, eu tenho que pensar, lembrar e fazer outro caminho. Ok? Então, esse também dá pra gente fazer também. Tem as palavras cruzadas, é muito usado. Tá? Que vem as dicas, né? Que são as dicas meio que as informações que a gente tem que preencher para conseguir fazer ele certinho. Tá? E aí tem essas atividades assim também, que são sequências de cores. A gente pode observar quais são as cores. Depois a gente tampa. E aí pinta de acordo com a sequência. Ok? Vamos beber? Certo? E aí tem o jogo da memória, jogos que a gente faz também, né? Com tampinha, dá pra fazer com tampinha, ó. Tá? É bem interessante também. Dá pra fazer material, eles são vendidos, né? Tem muito desses materiais em loja. A gente acha como jogo, como brinquedo mesmo. Ok? E aí, aqui vende. A gente tem bastante, eu achei nas lojas de maconha. Esse kit aqui, que é para a memorização, né? Então, a gente escreve, e aí vem as canetas, e vem as placas, que pra gente não olhar, para não ler o que está escrito. Então, como a gente não consegue ler o que está escrito, a gente apaga, né? Apaga não, perdão. Coloca a placa em cima, e aí a gente não consegue ver o que nós escrevemos. Aí tem aqui tem esse também, que é uma folha maior, uma folha grande, maior, tá? Que cobre a folha inteira. E esse outro aqui, que é bem usado quando a gente está aprendendo
sanduíche, né? E aí a gente escreve aquelas canetas que vem naquele outro, e aí a gente fecha. E não dá pra ver, né? Quando a gente põe as plaquinhas, a gente não consegue enxergar o que tá escrito. E aí a gente obriga a nossa memória a ir funcionando, a ir trabalhando, né? Então, é um material que a gente encontra aqui, que tem na loja do Hakuen, que a gente exercita a memória, né? Hoje já muitos usam, é costume deles, quando estão na escola, utilizarem essas placas, né? Elas são umas placas que fecham e você acaba não tendo que olhar, né? Tá vendo? Assim. E aí, na hora que vem a caneta, assim, na hora que a gente escreve, a gente põe por cima e aí fica escuro. Depois você tira, né? Pra ver o resultado, pra ver o que, se você acertou, se você errou, tá? Então, a gente tem essas atividades que dá para ir ajudando, né? E tem o calendário para quem tem uma dificuldade muito grande com a memória. A gente tem que usar, aí sim, aí tem que usar o celular, aí tem que usar um calendário, aí tem que usar alguma coisa que nos lembre, que nos remeta a algo que a gente precisa lembrar. Então, quando a gente realmente, só com o exercício, só com a atividade, a gente não consegue lembrar das coisas, aí a gente precisa de um auxílio externo, tá? Mas a alimentação também, a questão da alimentação também, ela ajuda bastante, tá, pessoal? O chá verde, o salmão, por causa do ômega 3, né? Ajuda bastante da cafeína, de deixar a gente desperto, deixar o cérebro desperto, né? Acordado, então ajuda bastante também, tá? E o método da memorização é a repetição, pesquisa. Aqui no Japão, nós temos um método comum, né? Que usam bastante, é a questão da memorização. Repetição, repetição, repetição. Eu gravo aquela informação, eu retenho ela e aí, quando eu for precisar, eu trago ela para o momento, lembro e realizo a atividade, o que eu preciso fazer. Para algumas pessoas dá super certo, tá? A memorização pela repetição, ela dá super certo, mas para outras pessoas não. Então depende muito de cada um. A gente lembra quando tem a memória, quando aquilo faz sentido para ela, quando ela compreende o que ela está estudando, quando ela compreende o que ela está aprendendo, então aquilo faz sentido, ela guarda, ela grava na memória. E tem gente que pela repetição, por fazer aquilo todos os dias, por estar a todo momento em contato com a mesma coisa, ela acaba guardando também na memória e ela lembra também sobre aquele que ela acabou de aprender ou aprender. Então, são essas formas que a gente tem de gravar, no caso, né, algum conteúdo ou algum aprendizado novo, né? Quando a pessoa não consegue, realmente é algo que ou é algo clínico, né, por um problema mais sério, uma questão cerebral mais séria, ou então realmente é por falta de não uso, da gente usar outras coisas para fazer a função e o papel da nossa memória. Então, deixar tudo anotado, usar esses apps que nós tínhamos comentado no início, né? Que nos ajuda coisas. Então, é bom por um lado, mas desacostuma o nosso cérebro. Então, é bom sempre ponderarmos, né? Até que ponto eu tenho que usar sempre e até que ponto eu tenho que estimular esse meu pensamento. Aprender coisas novas, aprender uma música nova, ou aprender
uma língua nova, aprender um novo trabalho. Então, todas essas novas coisas que a gente começa a fazer, eles vão ajudando, sim, para nossa memória. Tá? Nem sempre fazer o mesmo caminho, sempre ir para o trabalho com o mesmo local, fazendo a mesma rota. Então, é bom dar, né? Porque a gente vai obrigando o nosso cérebro a guardar novas informações, a guardar novas memórias, né? E aí ele vai sendo estimulado, ele vai trabalhando e ele vai melhorando, ok? Bom, pessoal, é isso, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão da memória, ficou algumas dicas aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem ver um material melhor, podem mandar então aí, que a gente vai conversando e eu vou passando para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Obrigada por estar aí nesse live de hoje, nesse papo. Qualquer coisa, manda aí inbox que a gente vai ter informação, ok? Boa noite para todo mundo, bom dia para o pessoal. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e até a próxima live.